Paraíba Comunidade. Oferecimento Agronil. Pensou irrigação, lembrou Agronil. Revendedor líder em produtos para irrigação. Mamanguape. Olá, muito bom dia. 7 de outubro de 2018. Daqui a pouco começa a votação para o primeiro turno das eleições. Um momento de disputas acirradas que envolveu as pessoas, muitas vezes com paixão e discussões acaloradas. Nada mais democrático do que defender o seu ponto de vista. É assim mesmo que deve ser nas sociedades civilizadas. Nossas equipes já estão nas ruas. A gente começa o trabalho logo cedo, neste domingo de eleições, para você sair de casa para votar com segurança e muito bem informado. As TVs Cabo Branco e Paraíba dão a largada na cobertura deste 7 de outubro e eu convido você para acompanhar a nossa programação. O Paraíba Comunidade deste domingo está no ar. Este domingo é um dia muito importante para todos os brasileiros, dia de eleição. Por isso, nós já estamos com nossos repórteres nas ruas para trazer todas as informações para você. Silvia Torres, em João Pessoa, e Felipe Valentim, em Campina Grande, já estão a postos. Primeiro, nós vamos agora até o bairro dos Ipês, aqui em João Pessoa, onde fica uma escola que recebe o maior número de eleitores da primeira zona eleitoral. A repórter Silvia Torres está no local e tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Silvia. Conta pra gente como é que está a movimentação no entorno da escola. Tem fila já? Tem local para estacionar? Como é que está a logística por aí, hein? Bom dia, Hildebrando. Olha só, já há uma fila assim se formando, não é? Há cerca de meia hora nós chegamos aqui, já havia gente aqui esperando, certamente porque quer votar logo para tentar aproveitar o domingo, não é? A gente também observa aqui nas ruas paralelas, algumas pessoas já estão estacionando os carros porque não há como estacionar aqui em frente à escola Monsenhor Pedro Anísio Bezerra Dantas, aqui no bairro dos Ipês. Portanto, as pessoas estão utilizando aqui as ruas paralelas para estacionar. É preciso que o eleitor fique atento também para que não haja nenhum tipo de aglomeração aqui de veículo, evitando aí que flua normalmente o trânsito aqui em frente a essa escola, que é a escola que concentra o maior número de eleitores aqui em João Pessoa. A gente reforça aqui que é importante que os eleitores tragam a identidade ou outro documento com foto, tá, para poder votar, tá, além do título de eleitor. E se a pessoa de repente baixou aquele aplicativo do e-título, é só trazer o celular que consegue aí votar. Aqui nessa escola são 4.678 eleitores aptos a votar. Aqui nessa escola Monsenhor Pedro Anísio Bezerra Dantas. Então as pessoas vão ter acesso a partir das 8 horas da manhã às 12 sessões eleitorais aqui da escola. A gente reforça também outra informação, o Tribunal Superior Eleitoral, ele está permitindo que os eleitores possam usar a camisa do candidato, desde que seja uma manifestação silenciosa e individual. Se houver alguma manifestação coletiva usando camisa, enfim, broche, aí sim não é permitido. Mas pode usar a camisa para ter acesso ao local de votação, desde que seja uma manifestação silenciosa e individual. Hildebrando. Ok, Silvia. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar ainda nessa edição, tá bom? E agora a gente vai até Campina Grande, porque por lá a gente vai conversar com o repórter Felipe Valentim, que está em frente à Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG. Felipe, bom dia para você. Como é que está a movimentação por aí? Oi, Hildebrando, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Movimentação tranquila em frente aqui ao campus da Universidade Federal de Campina Grande, que fica no bairro de Bodocongó, é o maior local de votação aqui na cidade. E agora há pouco entraram por aqui só os mesários, presidentes de sala, para organizar as sessões eleitorais, para receber os eleitores daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã. Somente aqui em Campina Grande, são 285 mil eleitores distribuídos em 119 locais de votação pela cidade. São 932 sessões eleitorais. Como eu disse, o maior local de votação é aqui a Universidade Federal de Campina Grande, que vai receber aí 8.325 eleitores em 25 sessões. Seguido, o segundo maior local de votação aqui na cidade é a Escola Polivalente, no bairro do Catolé. E depois vem o Colégio Estadual da Prata, com mais de 7.700 eleitores. E olha só, depois de 14 anos, pela primeira vez, Campina Grande não vai contar com o apoio de tropas federais do Exército. Este ano, apenas a Polícia Militar vai estar garantindo a segurança e o funcionamento normal do pleito eleitoral aqui na Rainha da Borborema. Hildebrando, volto com você. Obrigado pela participação, Felipe. Bom trabalho para você.
Apesar do voto no Brasil ser obrigatório, o cidadão é livre para escolher seus candidatos ou ainda escolher por não votar em nenhum candidato, optando aí pelo voto nulo ou em branco. Vamos entender o que acontece nesses casos quando a gente não se identifica com nenhuma das propostas apresentadas. Sempre que é ano de eleição, surge aquela dúvida: em quem eu vou votar? E esse ano nós vamos eleger 6 candidatos: deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, governador e presidente. Mas tem eleitor que não quer escolher ninguém, vai na urna para dar o voto em branco ou anular. É o caso de Emanuele, que não quer votar em nenhum candidato. Sempre que começa, né, com as propostas nunca cumprem nada. Então não vale a pena votar mais. Maria está sem emprego há 6 meses. Ela diz que não está fácil encontrar um novo trabalho. Se tivesse mais vagas de emprego, né, se o candidato oferecesse mais propostas de emprego. Mas está sendo fácil encontrar alguém que tenha essas propostas? Não. Mas e essa história de não votar em ninguém? O que isso significa para as eleições? Hoje, quando você vai calcular uma eleição, seja majoritária, seja proporcional, você retira do cômputo os votos brancos e nulos. Então, eles se equiparam para todos os fins e não interferem em absolutamente nada no resultado da eleição. Então, diferentemente do que algumas pessoas pensam, votar branco ou nulo não vai beneficiar ou prejudicar nenhum candidato. Existe uma lenda urbana que todas as eleições ela ressurge, né? Que diz que se mais de 50% dos eleitores votarem nulo, a eleição é anulada, mas isso não acontece. Essa anulação que se fala para que haja outra eleição é anulação feita por decisão judicial. Se 99% dos eleitores votaram nulo, mas 1% votou em alguém, esse alguém que recebeu o voto vai ser eleito. Não beneficia ninguém, mas prejudica a população à medida em que você deixa de votar e deixa de escolher os seus candidatos. E tem muita gente que acha importante escolher um candidato. É a chance que o cidadão tem de mudar o que está errado por todo o país. A gente só vai fazer valer o nosso direito como cidadão a partir do momento que você vai para a urna reivindicar o seu voto. Não é através do voto em branco ou nulo que você vai reivindicar isso. Uma possibilidade é votar certo, né, para não votar nulo nem branco. É isso aí. E você, já sabe a ordem de votação dos candidatos na urna eletrônica? Tem muitos números para digitar, hein? No próximo bloco tem dicas para você fazer uma cola com os números dos candidatos. A gente volta já. O Paraíba Comunidade está de volta, trazendo as informações para você no começo da manhã deste domingo, primeiro turno das eleições de 2018. Se você está se preparando para sair de casa para votar, fique atento, hein? É preciso ter cuidado com os números. Tem que ter atenção para não se atrapalhar na hora de digitar os 6 votos. A dica do Tribunal Regional Eleitoral é levar uma colinha. A votação desse ano é para 6 candidatos. Começa pelo deputado federal, que são 4 números. Depois estadual, que são 5. Segue para senador, que são 2 candidatos, um para a primeira vaga e outro para a segunda. Cada um com 3 números. Ainda tem para governador e para presidente. A gente foi às ruas para saber se as pessoas sabem a sequência de votação. Vai votar, se eu não estiver enganado, para presidente, né? Aí deputado, aí depois estadual, federal, né? Federal, aí senador. Como deputado federal, né? Estadual, 2 senadores, um governador e o último presidente. Será que já decoraram os números dos seus candidatos? Ao todo, são 19 números que serão digitados. São tantos que, se não fizer uma colinha, corre o risco de se atrapalhar na hora de votar. E a cola está liberada. O eleitor pode levar qualquer anotação com o número dos seus candidatos para agilizar o processo de votação e facilitar com que ele expresse a sua vontade na urna. Pode levar o santinho, desde que de forma discreta e sem tentar influenciar a vontade de outros eleitores. Tem gente que tem a memória boa. Já tenho na cabeça. Tem gente que ainda não separou os números. Sempre leva uma colinha. Leva uma colinha. Quem quiser uma ajudinha, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou uma cola que pode ser preenchida. Basta acessar o site do TSE, www.tse.jus.br, e imprimir. É fácil e vai te ajudar na hora de votar. A gente diz para o eleitor que ele pode entrar na internet, imprimir a cola para levar ao local de votação ou pode fazer a sua própria anotação.
Olha só, para a turma que vive conectada e não gosta de carregar documentos, a versão eletrônica do título eleitoral pode ser uma ótima opção. Vamos ver, inclusive, aqui como é que funciona. No e-título é uma versão eletrônica do título de eleitor e vai poder ser apresentado hoje na hora de votar. É simples de usar a versão eletrônica do título eleitoral. Basta você baixar o aplicativo no seu celular, no Play Store ou Apple Store, depende aí do modelo do seu aparelho. Na página inicial, o eleitor vai informar o nome completo, a data de nascimento, o número de inscrição do título de eleitor, também coloca o nome da mãe e o nome do pai. Aí, depois de preencher os dados, o aplicativo vai poder ser utilizado normalmente. O título eletrônico tem os mesmos dados do título eleitoral impresso, de papel. Além de informar a situação do eleitor, se ele está em dia com a Justiça Eleitoral e se já fez também o recadastramento biométrico. Pelo título eletrônico também é possível consultar o local de votação. Um QR Code pode ser gerado para cruzar as informações apresentadas pelo aplicativo com a base de dados da Justiça Eleitoral. E olha só, você pode baixar a versão eletrônica do título eleitoral, mas na hora de votar tem que deixar o celular com os mesários, hein? Não é permitido levar o celular para a cabine de votação. O repórter Ítalo de Lucena conversou com jovens que vão votar pela primeira vez e também com quem nem precisa votar mais, mas que ainda assim faz questão de comparecer às urnas. Na roda de conversa, gente que vai votar pela primeira vez. Eles têm opiniões diferentes, mas é o mesmo desejo de ver um Brasil cada vez melhor. A gente veio conhecer essa turma na Escola Estadual de João Pessoa e o que chama a atenção é que tem estudante de 17, 18 e 19 anos. Gente que tem a obrigatoriedade de votar ou não. Minha amiga, você já tem 17 anos, não é isso? Tenho. E aí, vai votar ou não? Como é que vai ficar essa situação para você? Vou votar sim. Por quê, Luana? Porque eu quero escolher um candidato que me represente. E aí, Débora, o que é que você acha dessa questão de votar? Você já tem 18, tem que votar. Mas se tivesse 17, na situação como ela, 17 anos, não tem obrigatoriedade, mas mesmo assim você iria votar? Eu iria votar, com certeza, porque é um direito meu e eu gostaria muito de poder reclamar depois. Pois é, essa é o que muita gente fala, poder reclamar depois essas questões. Mas quais seriam as principais questões que o Brasil está precisando melhorar, que a Paraíba também está precisando melhorar, na tua opinião? Na minha opinião, eu acho que é educação, saúde, segurança, esses principais tópicos que eu acho que todo mundo acha que está errado e que precisa mudar. Marcelo tem 19 anos. Na eleição passada, ele até poderia ter votado, mas preferiu não. Agora, se acha mais preparado para analisar as propostas e escolher um candidato. O Brasil precisa muito de educação, sabe? A gente fala muito isso, mas ele precisa de educação, precisa de emprego, sabe? Essa crise econômica está muito grande, então o Brasil precisa estabilizar a economia. Kathleen não tem obrigação de votar porque ainda não completou 18 anos. Ela não tirou o título, mas mesmo assim sabe o que o Brasil precisa. Eu acho que eles prometem muita coisa e não cumprem, né? Eu acho que eles têm que investir nos médicos, investir em medicamentos, que tem muitos hospitais também, mas que não tem medicamentos para atender as pessoas. O básico. O básico. A gente viu aí como anda o interesse dos jovens em votar, mas tem muita gente que nem precisa também votar, como a dona Darcy. 85 anos de idade, primeira vez que votou tinha 18 e agora vai de novo às urnas esse ano, dona Darcy? Vou às urnas votar de gosto, de vontade, de coração. A senhora estava falando que tinha pensado em nem ir votar esse ano, mas por que decidiu votar? Decidi votar por causa de procurar, ver se encontra um representante para o Brasil. O título já está guardado e pronto para quando ela for votar. É a consciência de quem quer exercer a cidadania. A gente precisa votar no candidato que ele respeite o Brasil, respeite os votos que os eleitores deram a eles. É isso aí. No próximo bloco, nós vamos até o Sertão, onde nossos correspondentes mostram os maiores colégios eleitorais da região. E vamos saber também como o eleitor que está fora da sua cidade pode justificar o voto. É já já. Paraíba Comunidade está de volta, agora às 7h13. Estamos ao vivo neste domingo e a repórter Zuila Davi tem informações para a gente agora sobre a Operação Voto Seguro.
Em toda a Paraíba foram montados 3 centros de comando e controle, de onde as forças de segurança acompanham todo o andamento da Operação Voto Seguro. Aqui em João Pessoa, o centro está montado aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral. E até a noite deste sábado tinham sido registradas 11 ocorrências relacionadas a crimes eleitorais, a maioria por propaganda eleitoral. Ao todo, 6 pessoas chegaram a ser levadas para as delegacias. E esses crimes aconteceram nas cidades de Alhandra, Campina Grande, Patos, Souza, Igaraci, Cacimba de Dentro e Monteiro. A Operação Voto Seguro continua durante todo este domingo de eleições. Zuila Davi para o Paraíba Comunidade. Neste 7 de outubro, primeiro turno das eleições 2018, Paraíba Comunidade faz um giro pelo estado. Nós vamos agora até o Sertão. Só na cidade de Patos, 63 mil eleitores estão aptos a votar. No Sertão, 3 cidades se destacam pelo número de eleitores: Patos, Souza e Cajazeiras. Em Patos, tudo começou a ser organizado em agosto. Nós temos 33 locais de votação aqui em Patos. Nesses 33 locais estão distribuídos pouco mais de 230 sessões. Mais exatamente, em Patos, 226 sessões convencionais e mais uma que vai ser instalada no presídio Romero Nóbrega. E no município de Quixaba, que também pertence à nossa zona, nós teremos 6 sessões de votação. Patos é uma das cidades da Paraíba que concentram o maior número de eleitores. São mais de 63 mil pessoas aptas a votar neste domingo. E para garantir que tudo ocorra bem, cerca de 1.700 pessoas estarão trabalhando. O local de votação com o maior número de eleitores fica nesta faculdade particular. Quase 5 mil pessoas votam aqui neste domingo. Na hora de votar, algumas dicas podem ajudar a evitar longas filas e transtornos. O que a gente recomenda é que as pessoas procurem evitar aquele horário de maior concentração, né? Observando sempre que o horário de início da votação é às 8 horas da manhã, observando sempre que alguns pontos da cidade vão estar interditados, justamente para assegurar a tranquilidade no trânsito e no local de votação. Depois de Patos, vem a cidade de Souza, no Alto Sertão. São 2 zonas eleitorais para dar conta de mais de 40 mil eleitores. Aproximadamente 1.100 pessoas vão trabalhar hoje, entre mesários, autoridades, auxiliares e motoristas. O campus da UFCG recebe o maior número de eleitores, mais de 5.600 pessoas. No Alto Sertão do estado, a 68ª zona abrange a cidade de Cajazeiras. Mais de 43.500 eleitores estão aptos para votar nas eleições neste domingo. A Escola Manuel Mangueira, no bairro Pôr do Sol, recebe o maior número de eleitores, cerca de 3.500 pessoas. Você vai precisar viajar para a cidade onde vota. Olha só, se não vai viajar, então tem que justificar esse voto, tá? É bom ficar atento às regras do Tribunal Regional Eleitoral sobre como fazer essa justificativa. Muita gente que trabalha e mora em João Pessoa e região vai viajar para o interior do estado. O caminho inverso também vai acontecer para milhares de pessoas. Em relação a um fim de semana comum, este do primeiro turno das eleições deve ter um aumento de 20% no número de passageiros, com 31 mil embarques e 25 mil desembarques. Segundo a administração do terminal, até agora não há previsão de ônibus extras. E atenção, o eleitor não vai poder se deslocar até o local de votação em veículos de terceiros que não sejam cadastrados pela Justiça Eleitoral. O veículo que não estiver cadastrado perante a zona eleitoral não pode transportar eleitores, a não ser, claro, os familiares, amigos, vizinhos, mas eleitores assim diversos, como um favor que se faz aos eleitores, não pode ser feito por nenhum carro que não esteja cadastrado na Justiça Eleitoral. Se o eleitor se deparar com essa situação, olha aqui, o carro do candidato tal vai ajudar você a levar, tal, ele deve denunciar? Deve denunciar em qualquer zona eleitoral, em qualquer posto da Justiça Eleitoral, inclusive no TRE, porque esses veículos não estão autorizados a transportar eleitores. Para quem vota em outra cidade e não vai viajar, resta justificar o voto. Ele pode
justificar em qualquer posto, em qualquer sessão eleitoral, ele pode fazer essa justificativa. Se ele estiver viajando, quando ele retornar, viajando ao exterior, quando ele retornar, ele tem 30 dias da data de retorno ao Brasil. Se estiver viajando dentro do Brasil, ele tem até 60 dias do dia do pleito para justificar. E a partir do dia 8 de outubro, o próprio site do TRE-PB vai ter um programinha chamado Justifica, em que ele pode anexar a comprovação, o porquê dele não ter votado no dia 7 de outubro e já enviar para a Justiça Eleitoral e de casa mesmo, do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador, fazer a justificativa. Nós vamos agora até o terminal rodoviário aqui de João Pessoa, onde está a repórter Silvia Torres, que tem informações ao vivo. Silvia, já tem uma filinha aí no guichê que eu estou vendo, né? Isso mesmo, Hildebrando. Mas antes de falar da movimentação aqui no terminal rodoviário, viu como eu fui ligeira? Vim rapidinho lá do bairro dos Ipês, já estou aqui no terminal rodoviário de João Pessoa, no Varadouro. Olha só, a gente vai fazer uma retificação, porque eu estive agora há pouco na escola Monsenhor Pedro Anísio Bezerra Dantas, lá no bairro dos Ipês, e a gente disse que seria o local de maior concentração de eleitores na capital, mas há um maior, que é lá no Valentina, no CPDAC, que concentra mais de 9 mil eleitores. Portanto, esse que eu estive agora há pouco, lá no bairro dos Ipês, é um dos maiores, né? É um dos locais que concentra maior número de eleitores. Voltando aqui à realidade aqui do terminal rodoviário de João Pessoa, a gente já observa, sim, uma filinha aqui e os principais destinos, pelo menos nesta fila aqui, nesses guichês aqui, são Sapé, Mari, Guarabira, ou seja, aquela região lá, Brejo, Agreste, Paraibana. Então essas pessoas muito provavelmente estão seguindo aí esses destinos. Mas, de acordo com informações aqui da administração aqui da rodoviária, a expectativa é de que haja um embarque maior para o sertão do estado, principalmente para Souza, Cajazeiras e Patos, e também para Campina Grande, que a gente já sabe que há um grande movimento aí para aquela região. Para fora do estado, então os eleitores devem seguir viagem pelo terminal, tá? Tomando ônibus para Recife e para Natal. Há também uma informação de que não vão disponibilizar ônibus extras, então é importante que o eleitor ele já compre a passagem de ida e de volta com bastante antecedência para que não haja nenhum tipo de problema aí no retorno para casa, tá? E que chegue também para viajar com 1 hora de antecedência, tá? Para que não haja nenhum tipo de atropelo. Portanto, essa é a movimentação de agora. Está tudo muito tranquilo aqui no terminal rodoviário de João Pessoa e o que a gente deseja é que seja um dia realmente em que seja reforçada e enaltecida aí a democracia, não é? Essa festa da democracia e que as pessoas consigam aí respeitar, então, a decisão, né, do voto da outra pessoa, tá? Que seja um dia realmente iluminado e que todos retornem para casa, que vão ao local de votação numa boa e que retornem para casa bem. Hildebrando. É isso, Silvinha, se Deus quiser. Obrigado pela sua participação. Bom trabalho para você nesse domingo. E olha só para deixar claro, para você que vai sair de casa daqui a pouquinho para votar, pode ir de camiseta de candidato, sim. Havia uma dúvida com relação a isso, mas na sessão administrativa da última sexta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, decidiu por unanimidade que é permitida a manifestação individual e silenciosa das preferências do eleitor por partido político ou candidato e que essa preferência pode sim ser revelada pelo uso de camisetas. O que não pode é haver grupo de pessoas com a mesma camisa, manifestação com barulho ou hino de candidatos, tentativa de aliciamento de eleitores e distribuição de camisetas. Paraíba Comunidade vai ficando por aqui. Durante todo o dia deste domingo, você acompanha na nossa programação as informações sobre o primeiro turno das eleições 2018. Nossas equipes vão entrar ao vivo com flashes dos maiores locais de votação no estado e você tem ainda o jornalismo da Globo durante toda a programação deste domingo de eleições. Muito obrigado pela sua companhia. Aproveite para votar com tranquilidade e muita responsabilidade com as escolhas do presidente, senadores, deputados federais, estaduais e governador. Bom domingo e um ótimo começo de semana para você. Paraíba Comunidade. Oferecimento Agronil. Pensou em irrigação, lembrou Agronil. Revendedor líder em produtos para irrigação. Mamanguape.